A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Nós vamos meditar hoje no capítulo 10 do Evangelho de João. E nesse capítulo, meus queridos, o Senhor Jesus ele vai dizer que Ele é a porta das ovelhas e Ele vai dizer que Ele é o bom pastor. E desde o primeiro versículo, nós vemos o Senhor Jesus explicando que existe um que é ladrão e é salteador. Ou seja, aquele que não está preocupado com as ovelhas. E Ele vai dizer que Ele sim, Ele se preocupa com as ovelhas porque Ele é o pastor das ovelhas. Então, no versículo 1, ele vai dizer assim: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, este é o ladrão e salteador. Porém, aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aí, então, ele vai dizer que o porteiro, no versículo 3, abre a porta. As ovelhas escutam a voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de levá-las para fora, todas as que pertencem a ele, ele vai à frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Então aqui Jesus está revelando um pouco a respeito do relacionamento dele com as suas ovelhas. Jesus é aquele que cuida, é aquele que tira do curral, o curral lugar protegido, lugar cercado, ele tira elas, ele as leva para fora, elas conhecem a voz, ele vai levá-las para beber água, para saciar a sede, para comer, e ele vai à frente guiando as suas ovelhas. Essa é a característica das ovelhas que obedecem ao pastor. Eles conhecem a sua voz e elas não vão seguir aquele que é estranho, como ele vai dizer no versículo 5. Ao contrário, ele vai dizer que as ovelhas vão fugir do estranho. Por quê? Porque não andam segundo a voz, né? Não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus estava fazendo uma comparação. Ele estava fazendo uma comparação para ver se aqueles homens podiam compreender o sentido do que ele falava. Só que eles não estavam compreendendo. Então Jesus ele vai falar mais uma vez no versículo 7. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vêm até mim, né, e que entrarem, vão passar pela porta, vão entrar, vão ser salvos, vão entrar, vão sair e vão achar pastagem. Agora, se aquele que vem é o ladrão, esse ladrão ele não vem para fazer bem para as ovelhas. Quando ele chega até a porta, a intenção dele ao entrar é roubar, matar e destruir. Mas ele fazendo uma comparação vai dizer: eu vim exatamente para dar para vocês o contrário. Eu vim dar para vocês vida e vida em abundância. E aqui quando eu leio a palavra abundância, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro daquilo que nós meditamos no outro capítulo, em que eu disse para vocês que Jesus podia ter feito a multiplicação dos pães e peixes e ele podia ter multiplicado exatamente a quantidade que seria comido pelas pessoas. Mas Jesus, quando ele faz o milagre, ele sempre faz a mais, né? E assim como sobraram pães daquela multiplicação, aqui Jesus diz que ele vem para trazer uma vida e não uma vida miserável, não uma vida regrada, não uma vida de escravo, mas uma vida abundante na presença dele. E então ele deixa bem claro: aquele que é o ladrão, aquele que é o mercenário, aquele que é o salteador, além de ele não entrar pela porta, porque Jesus é a porta, além de não entrar pela porta, o propósito deste é somente roubar, matar e destruir. Jesus não vem para roubar, Jesus não vem para matar e nem para destruir. Jesus vem para trazer vida. E ele continua no versículo 11 dizendo: eu sou o bom pastor. E o bom pastor, queridos, ele tem um diferencial. Ele vai dizer que o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. A característica do bom pastor é que o bom pastor conhece as ovelhas, como diz o versículo 14. E não apenas ele conhece as suas ovelhas, mas as ovelhas dele conhecem ele. E ele ainda faz uma comparação maior. No versículo 15 ele vai dizer assim que assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja só, Jesus ele fala que as ovelhas dele
e eu espero que você entenda que ele está falando de mim e de você, as ovelhas dele o conhecem. E quando a gente não entende algo a respeito do nosso pastor, a gente vai falar com o nosso pastor Jesus Cristo. A gente vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas se o Senhor está à frente e eu sei que o Senhor está à frente, eu vou apenas confiar. E aí ele continua dizendo algo, queridos, que eu já tinha lido esse texto antes, mas me impactou tremendamente. Ele diz assim no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Você sabe quem são as ovelhas que não eram daquele aprisco dos judeus? Você sabe quem são as ovelhas que o Senhor está dizendo aqui que tem outras ovelhas? Muito bem, ele vai continuar dizendo: preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, essas ovelhas que não pertenciam àquele curral, somos nós, somos eu e você que o Senhor diz: eu preciso trazer essas ovelhas também. E estas ovelhas são como aquelas, são ovelhas amadas, porque a intenção do Senhor era fazer um só rebanho e um só pastor. E eu não sei se você conhece um texto que está escrito lá em Hebreus 13, a partir do versículo 20, é versículo 20 e 21. Eu vou ler para você. Fala assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Jesus é chamado aqui em Hebreus de o grande pastor das ovelhas, que com o seu sangue nos leva a fazer a vontade do Pai através de Jesus. Bom, mas voltando para o texto de João. Aqui então Jesus disse que queria fazer um único rebanho, eu e você, e todos aqueles que ainda creem no Senhor espalhados pelo mundo. E aí ele vai dizer assim no versículo 18: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Jesus morreu na cruz e ele aceitou o difícil fardo ou a difícil missão de vir à terra e tomar sobre si o nosso pecado e morrer na cruz no nosso lugar, porque ele quis. Você e eu, nós nunca vamos conhecer um amor tão grande como esse. Jesus não veio te dar um presente de aniversário ou um presente de Natal. Jesus não veio te dizer assim: parabéns pelo que você fez. Jesus veio para morrer no teu lugar. E que amor maior que esse pode existir a ponto de alguém sofrer no seu lugar para que você tenha vida? E não apenas isso, ele não veio para fazer algo no nosso lugar e jogar na nossa cara o que ele fez. Não, Jesus ele não veio para dizer: olha como eu sou bom. Ele veio para dar a vida por você e ele veio para te amar e para te conduzir. Você e eu, nós somos essa ovelha que é registrada aqui na primeira parte do Evangelho de João, no capítulo 10. Ele leva a gente para fora, versículo 4, porque nós pertencemos a ele e ele vai na nossa frente e nós, ovelhas, o seguimos. Sabe por quê? Porque a gente reconhece a voz de Jesus. E aqui nesse versículo ele vai dizer: eu fui até o fim porque eu te amei. Ele vai dizer assim: ninguém tira a minha vida. Eu dou ela por vontade própria, espontaneamente. Só que alguns que estavam ouvindo, enquanto alguns estavam maravilhados, outros estavam pensando, versículo 20, ele tem demônio, gente, esse moço é louco, né? Ele enlouqueceu. E tudo isso aconteceu, queridos, durante a festa da dedicação, como está no versículo 22. E essa festa da dedicação, ela foi instituída depois, ela não existia desde o princípio. Quem instituiu ela foi um homem chamado Judas Macabeu, lá em 165 a.C., porque o templo antes havia sido profanado e tudo mais. Mas então agora eles estavam comemorando
uma festa, chamada de festa de dedicação, que havia sido o momento em que o templo havia sido purificado e reaberto. Então essa festa era uma festa muito feliz. Só que era inverno, estava frio, né? E Jesus, enquanto ele estava ali no templo, passeando pelo pórtico de Salomão, depois de ter dito essas coisas tão lindas sobre o fato de ele ser o bom pastor, o pastor das ovelhas, alguns judeus pararam ele, como diz aí no versículo 24, e pressionam Jesus dizendo: fala, se você é o Cristo, fala logo o que você é. E Jesus, queridos, vai dizer para eles: eu já falei, vocês que não estão acreditando. E aí Jesus começa a falar para eles assim: se vocês não creem em mim, creem pelo menos pelas obras que eu faço. As obras que eu faço apontam para o Pai. Ele vai dizer: as obras eu não faço no meu nome, eu faço em nome do meu Pai, e essas obras dão testemunho de mim. E aí Jesus ele vai dizer no versículo 27 algo muito lindo. Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Para nós essa verdade é linda, para aqueles homens devia ser uma verdade muito difícil de engolir. Acho que eles acharam que aquilo era mentira, né? Mais uma vez eles quiseram pegar em pedras para matar Jesus por causa disso, porque Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um. Agora, para mim e para você que acreditamos em Jesus, queridos, olha só, Jesus diz que uma vez que nós fomos dados como ovelhas para o Pai, né? Pelo Pai para Jesus, ninguém pode nos arrebatar da mão dele. E ele nos dá a vida eterna. Você e eu que cremos a Jesus, em Jesus temos a vida eterna. A gente não precisa mais ter medo da morte. Se antes nós pensávamos assim: meu Deus, para onde eu vou depois que eu morrer? A palavra de Deus diz que você vai para a presença do Pai. Que hoje você ora a Jesus, mas você não vê a Cristo, um dia você estará diante dele. E essa vida eterna não é alcançada porque você é bonzinho, ou perfeito, ou melhor do que os outros, mas porque Jesus te amou e foi até o fim. E você, crendo nele, entrou para a vida eterna. Bom, se para nós isso é uma verdade linda e consoladora, para aqueles homens não era, não. Eles realmente quiseram matar Jesus. E aí Jesus, no versículo 32, queridos, faz uma pergunta muito interessante. Ele fala: eu tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Porque, na verdade, queridos, Jesus não estava fazendo mal para ninguém. Ele só estava fazendo bem, ele só estava curando, ele estava falando do reino de Deus. E aí os judeus vão dizer: olha, a gente não quer apedrejar vocês por causa das obras, mas por causa da blasfêmia. Você está dizendo que você é igual a Deus. E aí no versículo 34 e 35, né, nessa parte, Jesus vai falar para eles a respeito do fato de que a própria palavra menciona, né, esse sois deuses, isso está lá no Salmo 82:6. E quando Jesus está falando isso, Jesus estava querendo dizer que essa palavra, ou seja, Elohim, né, traduzida Elohim, que esses homens, eles representavam a Deus. Então Jesus estava dizendo: eu estou fazendo as obras de Deus, eu sou um com o Pai, eu faço o que o Pai me mandou, portanto eu posso dizer, eu venho em nome dele, eu e o Pai, nós somos um, como ele vai dizer no versículo 30. Só que, queridos, quanto mais Jesus falava, mais aqueles corações, né, mais alguns corações iam endurecendo, e o versículo 39 vai dizer que eles tentaram prender Jesus, né, mas Jesus se livrou das mãos deles porque não era chegado o momento ainda de ser preso. E então, Jesus vai para além do Jordão. Jesus ele vai, queridos, para o mesmo lugar onde João batizava no início, onde tudo começou, né? E ali ele ficou. E João termina esse capítulo dizendo que muitos iam até ele e falavam assim: você só pode ser de Deus. E o versículo 42 vai dizer que naquele lugar muitos creram nele. Bom, se eu fosse aplicar para mim e para você esse texto, eu iria dizer: alegre-se. Alegre-se porque você nunca mais está sozinho. Se você entregou a sua vida para Jesus, você tem um pastor. E se em algum momento da sua vida, você e eu, se nós nos sentirmos perdidos, você pode dizer: Pai, eu não sei o que fazer,
mas a tua palavra diz que as tuas ovelhas escutam a tua voz e te reconhecem. E você pode dizer: Senhor, eu quero andar segundo a tua voz. Fala comigo através da tua palavra, fala comigo através do teu Santo Espírito, põe no meu coração, põe na minha mente a tua vontade, as tuas ideias, porque o Senhor, queridos, Ele quer nos conduzir exatamente como as ovelhas que Ele disse que conduz. E aquele que tem sede e fome, você tem aprendido, pode ser saciado na presença de Deus. A internet não vai nos saciar. Dinheiro não vai nos saciar. Ter uma família, né, não vai nos saciar. O único que pode saciar a nossa sede, a nossa fome, o único que pode tirar os carrapichos da nossa lã, o único que pode curar as nossas perninhas quebradas como ovelhas, o único que pode nos pegar no colo e nos carregar é o bom pastor. E sabe qual é a boa notícia? O bom pastor te ama. O bom pastor, ele nunca está ocupado demais com uma ovelha e esquece da outra. O bom pastor, ele está sempre à distância de uma oração. Quando você fala Pai, quando você fala Senhor Jesus, ele escuta a tua voz. Na verdade, a palavra de Deus fala que a palavra ainda nem chegou à nossa boca e ele já conhece ela toda, como diz o Salmo 139. Ou seja, agarre-se a esse bom pastor, siga o bom pastor, onde o bom pastor for, vá também. E eu também quero ir junto, eu também quero ir atrás dele. E se você percebe, enquanto você escuta esse podcast, que você tem andado como uma ovelha desgarrada, você está ouvindo a voz do seu bom pastor agora. Você não está ouvindo a minha voz, é ele que fala com você, não sou eu. Então, escute a voz do bom pastor e volte para o aprisco. Volte para o convívio das ovelhas. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E continue seguindo o bom pastor. Não deixe de seguir o bom pastor por causa de outra ovelha. Esta outra ovelha é só ovelha. Siga o bom pastor. Você conhece a voz dele, reconheça. E não venha dizer para mim que você vai seguir o bom pastor lá de dentro da sua casa. Não foi assim que Jesus mandou. Venha para o aprisco. Ele tira as ovelhas do aprisco, ele as leva para beber água, para passear, para comer, e ele traz as ovelhas de volta para o aprisco. Então, que eu e você possamos, como boas ovelhas, experimentar e nos alegrar nos braços do nosso bom pastor. Até o próximo capítulo, se o bom Deus me permitir. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!